Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster, produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Hoje nós vamos falar sobre um subproduto até então descartável do agronegócio que virou negócio. Pois é. Já aconteceu com você de abrir uma garrafa de um excelente vinho e verificar nessa garrafa, ou até mesmo na rolha, cristalzinhos deste vinho? Ou mesmo enxergar esses cristais no fundo da taça que você está bebendo? Você pensou que poderia haver até algo de errado com esse vinho, mas isso se chama bitartarato de potássio. É um nome químico. Mas a gente vai saber um pouco mais sobre isso aqui no episódio de hoje. Uma empresária do sul do país resolveu criar joias a partir desses cristais. Essa iniciativa foi selecionada pela Federasul, que é a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, como um case de sucesso de mulheres empresárias do agronegócio. Nós vamos conhecer então um pouco desta história, como são formados esses cristais, até a confecção destas joias. A convidada deste episódio é a designer de joias graduada em designer de moda e pós-graduada também em filosofia e sociologia pela Universidade Fivale. Possui cursos de aperfeiçoamento em design e modelagem de joias, atuando como designer de joias há mais de uma década. Com este case, Patrícia Pedrotti foi destaque da liderança feminina pelo relevante trabalho no setor na 10ª edição do Prêmio Vencedores do Agronegócio, idealizado pela Federasul. Essa premiação, ela avisa o reconhecimento de cases de sucesso de toda a cadeia produtiva do agronegócio no Rio Grande do Sul. Patrícia, estamos curiosos para saber como foi possível você enxergar diamantes onde os outros só viam lixo e criar aí joias a partir desses cristais de vinho. Seja bem-vinda aqui ao AgroTalk. Olá, Angela, tudo bem? Então, eu sou filha, neta, bisneta de viticultores, moro em Bento Gonçalves, mais precisamente em Tuiuti, em meio aos vinhedos, né? O ateliê de onde estou falando é em meio aos vinhedos. Então, eu estudei design de moda pela Fevale, mas sempre tive esse desejo de unir, né, o design com algo relacionado às videiras, né, que é o sustento da nossa família também, que propiciou que eu estudasse, né, que a minha família, então, me auxiliou nesse estudo com o produto, com as videiras. Sempre eu pesquisava, mas não tinha uma ideia plausível, né? Pensei em fazer acessórios para vinho, decoração, e essa ideia, ela ficou assim, guardadinha, né? Mas nunca, não conseguia ter uma ideia que eu achasse uma grande ideia. Você falou sobre um pouquinho do seu passado, né? Conta Isso. primeiro antes para a gente, porque aqui eu queria que o produtor rural entendesse um pouco dessa ligação sua com o agronegócio, porque eu sei que quando o bichinho do agro pica a gente, né? A gente olha para esse setor do agronegócio com outros olhos. E eu sei que você tem uma vivência, né? Você carrega um DNA aí familiar com relação ao agronegócio, né? Você é bisneta de viticultores que fundaram a cooperativa vinícola Aurora em Aurora. 1931. Conta um pouco Isso. para a gente, então, sobre os seus avós. O meu bisavô, ele fundou a cooperativa, né, a Cooperativa Vinícola Aurora. Então, depois o meu avô continuou com essa produção. A minha mãe, então, ela também auxiliava nessa produção e ela conheceu meu pai, que também é viticultor, porém, ele não era associado da cooperativa. Aí a minha mãe motivou o meu pai a se associar na cooperativa, então eu sou a quarta geração de cooperados da Vinícola Aurora. E dentro da vinícola, nós temos um projeto de empreendedorismo feminino, que ele fomenta esse empreendedorismo para filhas, mulheres, né, para mostrar
que não é só do produto principal, né, da atividade primária, que a gente pode se destacar e pode gerar renda. Né? Então, eu moro no interior com os meus pais, então estudei em Novo Hamburgo, mas retornei, então eu moro no interior, no meio dos vinhedos, a minha produção, todo o desenho é interna, somente a fundição dos metais, devido às leis ambientais, né, que a gente não consegue, então a produção é feita em Guaporé, e aqui é feito todo o trabalho, eu desenvolvo a modelagem, o design, todo o acabamento no interior. Então, eu sou filha, neta, bisneta de viticultores, sempre meio aqui a região dos produtores, com o pessoal que convive. Então, eu sou totalmente ligada ao agronegócio, né? Pequenos produtores, agricultura familiar. E olha, eu acho isso muito bacana porque você se formou em designer. Eu imagino que você teve um longo período desde a faculdade e passaram-se anos de aprendizado e de experiência até você ter olhar para o seu redor, ao seu redor, né? Olhar para esse Exato. agro que te acompanha e ter esse insight de falar assim: não, peraí, eu vou começar a olhar agora e desenvolver algo ligado, né, ao que eu faço e também ao agronegócio. Então, conta para gente como que foi esse insight, da onde que veio essa ideia e esse olhar para a viticultura e para os cristais. Então, depois de um tempo de formada, eu atuei na área de vestuário, mas eu migrei para a área de joalheria. Então, lá eu adquiri todo o conhecimento e foi que me apaixonei por esse universo e queria ligar a isso. Então, eu comecei a pesquisar pedras que remetiam. Então, a gente tem ametista, né? Mas Uhum. não era isso que eu queria. Então, até que um dia, realmente, eu recordei desses cristais e os mais antigos cristais, mais antigos, né? Quanto mais tempo ele fica dentro da pipa, ele fica com uma espessura boa e ela não quebra com facilidade. Então, eu resolvi perguntar lá na cooperativa, né, para eles, e Uhum. eles me deram esses cristais para fazer um teste. Fiz o teste com as joias que eu tinha aqui, eu tinha umas joias com umas pedras, tirei essas pedras e testei. E deu certo. Aí eu apresentei a ideia para o pessoal lá, né, que a gente convive, para o marketing, também para a presidência, e aí com a menina do marketing, ela disse, não, tu não vai expor, tu vai fazer essas peças para as nossas atendentes, né? Então, eles me encomendaram 20 brincos, sendo que eu não tinha nenhum material especializado, uma broca, não tinha nada. Eu comecei lixando com uma lixa de unha, para depois comprar uma lixa elétrica e ela explodiu porque não tinha potência necessária. Então, eu fui aperfeiçoando a partir daí e me informando, né? Era mais no teste, porque como ninguém trabalha esse material e ele é natural, então tinha essas dificuldades. Né? Então, eu fui aperfeiçoando até chegar no que é hoje, muitos erros, né? E, coincidentemente, essa ideia, quando foi feito esse pedido, foi em época de safra, 25 de fevereiro. Então, era aquela movimentação toda aqui, e foi até que um pessoal que estava auxiliando aqui na colheita, um motorista, que ele mora em Guaporé, ele disse, não, mas lá tem umas máquinas, uma micro-retífica para te trabalhar. Então, eu fui atrás disso e comecei a fazer. Então, as primeiras peças, elas não ficaram do jeito que eu queria, mas os turistas adoraram. Né? Então, elas foram colocadas à venda, Uhum. né, E na loja agora de artesanato. sim, vamos falar do início desse processo, porque aqui na introdução do podcast Agrotalk, eu até falei sobre o nome químico, né, desse Isso, processo do potássio, o bitartarato de potássio, né, isso, que bitartarato começa de potássio. isso, os cristais, você já começa por esse processo químico, né? O bitartarato de potássio. Como que e quando ele é formado? Conta para mim. É lá desde quando o vinho é produzido pelo viticultor, quando ele tira a uva dos parreirais e vai fabricar o vinho, já o processo já começa por ali desses cristais?
Então, essa cristalização, ela acontece dentro das barricas, né, das pipas de vinho, durante o Uhum. processo de armazenamento. E ele só ocorre na baixa temperatura, né? Então, no processo de elaboração do vinho, nas baixas temperaturas, dentro daquelas barricas, das pipas, né? Uhum. O potássio, né? O ácido tartárico e o potássio, ele cristaliza, né? Então, ele forma essa precipitação. Ela é natural, né? Não, porque muita gente pensa que esses cristais, é que o vinho é estragado, não. É uma precipitação natural que acontece desse processo. Nas pipas de inox, que é o que mais tem na produção industrial, ela forma, mas ela forma tipo uma areia, né? Já nas pipas de madeira, que é essas que eu utilizo, devido à porosidade da parede, ela gruda mais. Então, ela permite que tenha uma espessura maior. Então, ela se forma dentro dos tanques. Como que ela é retirada? Manualmente. Ela é manualmente por uns funcionários treinados, com todos os EPIs, eles entram dentro das pipas, como antigamente faziam, e lá eles vão tirando manualmente, batendo com uma marretinha, e vai saindo esses cristais. Quando eles retiram, o que é feito? Ele é descartado ou vendido para a indústria farmacêutica, né? Para fazer Uhum. alguns cosméticos, alguns produtos. Mas a maioria é descarte. Então, é necessário essa limpeza para cada safra, né? Quando é retirado o vinho, tem gente que deixa, né? Mas ali ele é retirado e colocado um novo vinho. Então, eles fazem essa limpeza e eu faço a triagem desses cristais. Bacana. Então, pelo que você contou para a gente pode chamar esses cristais de diamantes do vinho, né? Eles são formados pela precipitação de dois elementos presentes nas uvas, que você comentou aqui para a gente, que é o bitartarato de potássio e o ácido. Tartárico, Isso. que forma o beta. Sim. E esses elementos, eles estão presentes tanto nas uvas mais escuras quanto nas brancas, Patrícia? Sim, então, nos cristais, né, durante a Uhum. vinificação de vinhos brancos, tintos e rosés, todos eles formam essa precipitação. No entanto, que tem essa variação, né? Então, eu tenho coleções com cristais brancos, rosés, tintos, e tudo depende também da qualidade da safra. Quanto mais, por exemplo, nas uvas tintas, nas tintórias, essa safra ela foi tirada até cristais pretos, pretos aveludados, né? No caso da uva Alicante, Alicante Boucher, que ela tem uma coloração mais intensa, então ela permite essa cor. Então, nas outras vinificações, né, nos rosés, nos brancos, dependendo da coloração, do processo de vinificação. E você comentou sobre a presença da baixa temperatura quando esses Isso, elementos reagem entre si. Qual que isso. é a temperatura exata? Você sabe dizer para gente? A temperatura ambiente externa é 18 graus, mas a interna eu não recordo. Sim. E olha só, e aí a partir desse recolhimento, dessa triagem que você faz das pipas, que você recebe esse material, daí para frente, como que é o processo de confecção dessas joias? Você faz a triagem e qual que é o próximo passo? Então, faço a triagem direto lá na cooperativa. E aí, alguns cristais são descartados, né? Porque a espessura Uhum. não está de acordo. Aí chega aqui no meu ateliê e eu já tenho uma coleção prévia do que eu vou desenvolver, né? Então, eu faço a base e aí eu pego esses cristais e vou lapidando manualmente de acordo com a base do meu metal. Né? Então, o processo ele não sofre outro processo químico, nada. Ele é natural. Então, a Uhum. única coisa que eu faço é lapidar manualmente os cristais com uma microretífica, né, uma maquininha, manualmente, e não passo nenhum tipo de verniz, selador, nada. A única coisa, eu limpo ele com um óleo natural, né? E dou uma escovadinha e ele é natural. Então, ele não sofre mais nenhum processo e é todo o processo manual.
E você consegue dar algum formato que você deseja para esses cristais, Patrícia, ou você obedece à naturalidade de como ele se formou? Não, eu lapido eles, né, ao redor. A superfície eu mantenho ela Uhum. natural como é extraída, irregular. Mas ao redor, então eu posso trabalhar redondo, oval, quadrado é um pouquinho mais difícil, mas também já fiz peças quadradas, gota trabalho muito, a navete que a gente chama nas joias, que é um formato de folha. Então tudo isso eu fui adquirindo com o tempo, né? Aprendendo, então hoje já permite outros formatos, né? Que a Então nova coleção é nesse momento que você cria, através da sua experiência, da sua habilidade, o formato que você deseja fazer da joia. exato, isso. Então, assim, primeiro, essa coleção, a nova, eu até mandei para a fábrica hoje, então eu pensei um novo formato que eu ainda não sei se eu vou conseguir, mas depois com o metal aqui e com o cristal, então eu vou lapidando manualmente para encaixar nessa forma que eu fiz. Né? Mas tudo é manual, a olho, não tem nada de corte a laser, nada, é tudo manual. A gente está conversando aqui nesse podcast Agrotalk, mas a gente tem a versão no YouTube da Climatempo, que é o videocast. Então, para quem está assistindo, né, acompanhando a gente nesse bate-papo aqui na versão do YouTube da Climatempo, pode conferir aí ao longo, né, nesse nosso bate-papo, algumas imagens das joias que você confecciona aí com esses cristais do vinho, que é muito interessante. E, Patrícia, conta para gente aqui como que você trabalha. Hoje a produção ela está mais voltada para a parte artesanal mesmo, ela ainda não entrou num processo de produção grande, você concentra tudo com você mesma a produção. Sim, então, vou explicar um pouquinho desse processo, né? Então, é tudo interno do desenvolvimento e também da produção. Sou eu que confecciono. Até já tive pedidos para grande quantidade, mas assim, por ser um produto delicado, artesanal, eu não penso em expandir, né, na quantidade. Então, eu faço uma quantidade limitada, que está à venda em 2 pontos de vendas e na loja online. São micro coleções, né, coleções cápsula. Então, e todo o processo é interno e eu cuido de todo o processo. Aí, surgindo essa necessidade de grande escala, então, há pouco tempo, que foi desenvolvida a linha Vitis, né? Que eu pinto as peças com uma tinta à base de uva. Né? Então, essa linha eu consigo uma escala maior, né? Que não me tome tanto tempo e que eu consigo produzir mais e atender eventos, confrarias, também quando tem Dia dos Namorados, para as vinícolas presentearem. Então, eu decidi assim, decidi não expandir as enojoias para manter algo mais artesanal, em pequena escala, e para maior escala, criei uma segunda linha. Como que você criou esse nome Enojoias? A partir dos enólogos? É que aqui a gente ouve muito falar em enoturismo, enologia, né? Uhum. Aí foi a primeira, não foi nada elaborado. Ah, não, uma joia de enojoias, né? Então foi, no entanto, que quando se refere não é nem a marca, as enojoias, joias com cristal Uhum. enojoias, né? E você falou de um fato curioso que me chamou a atenção agora, sobre uma tinta através das uvas. Como que foi Isso. desenvolver essa tinta? Então, a gente tem um parreiral com poucas videiras de aspirante boucher. É uma uva muito tintória, com bastante coloração, mas que meu pai ele plantou somente alguns pezinhos para ver como era. E aí ela manchava muito e eu fui pintando no papel para ver. Eu disse, não, vou tentar desenvolver uma tinta com ela. Então, eu espremi esse suco, né? Misturei com uma resina, mas a coloração não ficou boa. Então, eu fui pesquisar e resolvi estabilizar ela com limão. Também não ficou bom. Aí, ouvi falar que com bicarbonato
ela mudava, por causa das ocitocinas, acredito que seja esse o nome. Então deu certo, tá? Eu misturei a casca também, moí a casca e fiz essa tinta natural. Então, ela nunca é igual à outra, porque conforme as levas que eu vou fazendo, que tenho a uva congelada no freezer, guardei, e aí eu vou fazendo e mudando, intensificando a cor. Então, onde que eu tenho alguns detalhes de coração, eu vou pintando num tom mais avermelhado. Nos outros detalhes que fica quase um preto, eu intensifico mais no bicarbonato, então ela atinge essa coloração. Todo natural. Muito bacana. Realmente é um produto aí que a gente observa que você poderia até descartar, né? É um Exato. produto completamente do agronegócio que virou um negócio super interessante para você. E é uma forma de você manter, né, essa conexão que você tem Exato. familiar, né, com a sua família que trabalha na viticultura, essa conexão entre o vinho, a paixão que você tem por ser designer, né, de criar essas joias, de criar os formatos dessas joias com os cristais, e traz para a gente uma sensação assim de mostrar as belezas que surgem do vinho, né? Da uva, do vinho. E minha inspiração constante, eu digo, eu abro a janela e eu tô de cara nos parreirais, né? Essa semana estão em tratamento os parreiras, então eu estava filmando ali todo o processo, né? Então é realmente no meio das videiras e é a inspiração constante até para a vida e para respeitar, eu sempre digo respeitar os ciclos, né? Esse projeto, ele demorou para sair do papel, mas eu sempre recordo do ciclo da videira, né? Que meu pai sempre diz que a gente precisa respeitar esses ciclos, né? A poda, então agora a gente observa todo dia, dia a dia ela crescendo também, a gente vê que tem um frio mais intenso, então ela está demorando um pouquinho, então aprendemos a respeitar esses ciclos e eu levo isso também para a minha vida na parte da criação, né? Para unir isso e também como futura sucessora da propriedade familiar, né, que sou filha única, então unir isso, né, e manter viva essa tradição das famílias e também na vocação de Bento Gonçalves, né, como capital, né, do vinho para a gente se destacar e manter isso, né? Manter os nossos parreirais, como que diz no hino de Bento Gonçalves querida, bordados de parreirais, né? Então, eu acredito muito nisso, de unir e ver que a gente tem outros caminhos, né, no setor primário. Tem uma coisa que eu acho super interessante dentro aí desse aspecto da produção das uvas, que é um momento que acontece com a videira que todo mundo chama de o choro da videira, Da né? videira. Conta um pouquinho para a gente como esse processo acontece. Então, é durante a poda, né? Quando é podada, então o galho, ele solta uma lágrima, né? E isso todo mundo chama do choro da videira. Tem fotos lindas que fotógrafos captam, né? Desse processo. E muita gente aqui, os mais antigos, falavam que essa água, ela curava muitas coisas. Ela era boa para a pele, então, eu recordo que na minha infância, eu tenho muita sarda, sou ruiva, e eu detestava elas. E disseram que passando essa água, então o que meu pai fazia? Ele colocava garrafinhas para coletar essa água para eu passar. Então, eu não sei se eu acho, de tanto que eu acreditei que eu olhava, que via, que mudava isso, mas a pele realmente nota essa diferença, né? Mas é questão de crença, né? E desse choro da videira ser milagroso, né? Sim, e eu imagino que essa gotinha, porque é muito bonito mesmo, eu já vi É lindo. fotos, né, que retratam isso. Eu até vou colocar aqui no nosso bate-papo algumas fotos, né, mostrando esse choro da videira, mas eu imagino que essa gotinha que se forma, né, ao longo dessa parte da poda, também tenha inspirado você a criar peças, né, lembrando do choro da videira.
Sim, eu trabalho muito com o formato gota, né? Tanto da gota do vinho, assim, mas mais por esse mesmo, por esse choro. E também outra questão que se chama as gavinhas, né? Aqueles enroladinhos que parecem arabescos. Então, eu trabalho muito com essa forma orgânica, né? Que tem nas videiras, essas gavinhas. Então, essa forma orgânica circular eu utilizo também. A gente falou aqui de algumas curiosidades, né, Gícia? Você até falou aí do poder, né, dessa água, do choro da videira, mas aí no interior, né, aí em Bento Gonçalves, vocês chamam esses cristais de ácido tartárico de grupola, é isso? Grúpula, isso, Grúpula? grúpula. Isso, porque no dialeto, grupuloso é uma superfície áspera, né? Então, cheia de bolinhas, é grupulosa, né? Ela fica aquelas ondas. Então, isso é a grúpula. Então, aqui todo mundo conhece pela grúpula, né? Os mais antigos tu fala, meu Deus, não nem lembra que quando eu era pequeno tinha que entrar dentro das pipas para limpar a grúpula. Então, é bem isso, eles limpavam essa pipa, né? Desde os mais antigos, é um processo que ocorre até hoje. Então, essa é o cristal, né, bitartarato de potássio, e então chamado de grúpula aqui no interior, no dialeto italiano. E Patrícia, hoje os seus produtos eles estão disponíveis na loja da Associação dos Artesãos Aurora. E Isso. aonde mais as pessoas podem encontrar essas joias? Então, as joias com cristais, então elas ficam na loja da associação, né, dos artesãos da Vinícola Aurora, que fica em frente ao varejo da Vinícola Aurora, e na Vinícola Carnelli, aqui em Tuiuti, que é uma vinícola familiar, né, que mantém toda essa história e tradição, então eles contam a história da nossa comunidade, por isso que as joias estão à venda lá também. E a outra linha mais comercial, então, tem em diversos pontos, em restaurantes, hotéis, boutiques, né? Mas essa linha das enojoias com cristal, na loja online e em 2 pontos de venda. Tá joia. Eu vou deixar aqui no vídeo, né, no nosso videocast, no formato do YouTube, o site, né, onde as pessoas também possam conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, tão bonito, que nos chamou a atenção. E eu quero agradecer muito a sua participação aqui no podcast Agrotalk, trazendo para a gente aí essa novidade, né? E parabenizar você por esse case de sucesso, porque eu sei que hoje em dia, no país onde a gente vive, né, com as condições que a gente também tem como empreendedora, não é fácil a gente ter ideias inovadoras. Então, criar uma joia a partir de um subproduto, que até então a gente acha que é descartável, né? E tornar isso um negócio hoje merece os nossos parabéns. Parabéns por esse case, pela história que você está construindo, viu, Patrícia? Muito obrigada. Eu espero voltar aqui com você ao podcast Agrotalk outras vezes para você trazer outras novidades para a gente, assim que você criar qualquer coisa diferente, né? Porque criou tinta, né? Uma tinta aí totalmente orgânica para poder criar junto com essas joias. Traga mais novidades para a gente aqui. Será um prazer. Pode deixar. Você já é nossa convidada para retornar. Muito obrigada. Até a próxima, então, Patrícia. Até.